Hoje, em Menorá na TV, nós damos seguimento à nossa série com entrevistas e conversas com os mais variados líderes das comunidades judaicas pelo Brasil. Desta vez está aqui o presidente da comunidade judaica de Santa Catarina. Aposto que muita gente aí que está ouvindo nem sabia que existem judeus lá, mas é uma pequena comunidade com mais de 500 judeus e muita força de vontade. Podíamos dizer que o Daniel é inteligente. Podíamos dizer que o Daniel é um professor doutor. Podíamos dizer que o Daniel é um cientista. Mas o Daniel, no fim das contas, é gentil. Daniel Gentil, o presidente da comunidade judaica de Santa Catarina. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Oi, pessoal. Muito boa noite. Hoje eu vou conversar com o Eduardo Gentil, ele é o presidente da comunidade de Santa Catarina. Vai ser uma alegria grande bater um papo com ele. Eu vou contar um pouquinho da minha história com relação ao encontro que eu tive com o Eduardo Gentil, que é o presidente da comunidade judaica de Santa Catarina. Eu, há mais ou menos uns 3 anos passados, eu tive a honra de acompanhar o Dani Limor. Quem não se lembra dele, ele é o grande herói nacional do povo judeu que tirou os etíopes judeus da Etiópia pelo Sudão e os levou para Israel naquela operação que todo mundo conhece e que está inclusive registrada na Netflix com um filme baseado totalmente na história dele. Um dos nossos encontros foi exatamente em Santa Catarina, com a comunidade de Santa Catarina, que naquela oportunidade era presidida pelo nosso querido amigo Sérgio Iokilevich. E lá nós conhecemos o Eduardo Gentil. Foi uma viagem muito proveitosa, ela totalmente ligada aos Bnei Anussim, e Eduardo foi muito cortês conosco. Ô, meu querido, você tá bom? Como é que vai? Tudo bom, Ronaldo? Tudo ótimo. Prazer em ver você. Depois de 3 anos, poder conversar contigo é uma alegria grande para mim. Foi igualmente. Muito obrigado pelo convite. Muito bom poder bater um papo aqui contigo hoje. O prazer é nosso. Eduardo, eu queria perguntar a você o que eu pergunto a todas as pessoas que de alguma maneira presidem uma comunidade judaica, como é o teu caso hoje em Santa Catarina. Quem é Eduardo Gentil? Então, mais uma vez, muito obrigado, Ronaldo. É uma enorme satisfação poder bater um papo contigo. Bem, eu, conforme você já falou, me chamo Eduardo Gentil. Eu sou natural de Fortaleza, tenho 39 anos, casado, resido no litoral sul de Santa Catarina, numa cidade chamada Laguna. Profissionalmente, eu sou professor da Universidade Estadual de Santa Catarina, professor permanente, tenho graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, focado na área de sensoriamento remoto dos oceanos. Então, o meu trabalho é utilizar a imagem de satélite para poder estudar processos de impactos antrópicos sobre estes ambientes. Também sou professor não residente de outras 2 instituições, a UniOeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e a Universidade de Antioquia, na Colômbia. Paralelamente, eu estou atualmente conduzindo a Associação Israelita Catarinense, que é uma entidade vinculada à CONIB e que congrega aproximadamente 500 judeus em todo o território catarinense. Eu sou judeu de origem Bnei Anussim comprovada, eu sou descendente da Branca Dias, e em virtude desta origem bem incomum até então entre os presidentes das federadas da CONIB, eu também dedico uma parte do meu esforço voluntário para tentar criar mecanismos de diálogo entre instituições vinculadas à CONIB com instituições emergentes. Bom, você sabe do meu apreço e da minha dedicação a todo ser humano que quer ser judeu ou que quer voltar ao judaísmo, como de uma forma objetiva, o que aconteceu com você.
Então você se descobriu judeu e foi buscar suas origens e chegou à conclusão, através de documentação, que você é descendente de Branca Dias. Branca Dias foi uma mulher judia espetacular, com relevantes serviços prestados à humanidade, e eu queria que você contasse para os nossos internautas e para as nossas internautas quem foi Branca Dias e como é que você chegou a conceber a ideia de buscar a tua origem e, a partir desse momento, chegando às conclusões, como é que você se sentiu e como é que você se comporta em relação a essa questão? Bem, a Branca Dias ela foi uma judia famosa, principalmente em específico na sua época, né, durante o Brasil colonial, e ela teve a audácia de ensinar as meninas tópicos referentes à economia, de maneira mais específica a economia doméstica, mas também ensinava hábitos e cultura judaica em Pernambuco. Por conta disso, ela foi duramente perseguida, então ela era, para a sociedade de uma forma geral, uma cristã, mas dentro do seu círculo mais próximo de familiares e amigos, ela mantinha a tradição judaica. Só um momentinho só, para quem não tem muita proximidade com esse tema, a Branca Dias era uma cristã nova, ela foi obrigada a se converter ao cristianismo, ou ela era oriunda de uma família que foi obrigada a se converter ao cristianismo, e ela fazia o judaísmo dela como todos os cripto-judeus, todos aqueles que se converteram obrigatoriamente, mas que não largaram e não deixaram, não permitiram que o judaísmo saísse da vida deles em momento nenhum. Essa é a história que o Eduardo conta para nós da Branca Dias. Eu queria só sublinhar essa questão do fato dela ter sido cristã nova e dela nunca ter abdicado da sua condição judaica, inclusive transmitindo judaísmo a moças e rapazes que eram, talvez, como ela, cristãos novos. Exato. Bem, a minha família, então, é o tronco de descendentes da Branca Dias, que chegou até uma região do Ceará chamada Vale do Acaraú. Então, eu nasci em Fortaleza, mas a minha família ela tem raízes durante muitas gerações numa cidade chamada Sobral. No início do século passado, a minha família, então, migra para Fortaleza, e foi uma família que dentro da capital cearense possui um histórico de relevantes serviços prestados para a construção da capital. Então, meu bisavô chegou a ser vice-governador do Ceará. A casa, que hoje é a reitoria da Universidade Federal do Ceará, foi durante muito tempo a casa da minha família, fica numa localidade que todo cidadão de Fortaleza conhece, chamada Gentilândia. Ele, quando foi de Sobral para Fortaleza, ele levou todo mundo para garantir que as pessoas casassem entre si. A história dos meus antepassados, por conta dessa vinculação familiar, ela sempre foi, de alguma maneira, preservada, né? A família acabou, como eu acabo de comentar contigo, tendo um papel bastante ativo na construção da capital cearense. Só que isso, a bem da verdade, nunca quis me dizer muita coisa, né? Porque todos nós já tivemos, por exemplo, antepassados que viveram nas cavernas, e nem por isso eu tive vontade de morar numa caverna. Então isso embora fosse dito, mas não tinha grande representatividade prática para mim. Na época em que eu fui cursar doutorado no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José dos Campos, eu fiquei muito amigo de um judeu de origem marroquina, e durante os feriados civis, enfim, quando todo mundo ali do eixo Rio-São Paulo ia para suas casas, ficávamos eu, minha esposa e esse camarada, ele chama-se Ishai Elahá. E então eu passei a perceber que existiam muitas similaridades entre as práticas mambembes que ele fazia em casa, né, não era uma sinagoga, nada do gênero, com o que eu via na minha família.
À época, ele chegou a conversar comigo para procurar alguma comunidade ou algo do gênero, só que eu estava envolvido com outras coisas e achava meio esdrúxulo procurar uma comunidade organizada já tendo se passado tanto tempo. O que aconteceu foi que as nossas vidas tomaram rumos distintos. Ele foi para Israel, fez aliar, eu fui fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, e quando eu retornei para o Brasil, aqui para Santa Catarina, então fui começar a vida, comprar apartamento, mobiliar casa, a mulher engravidou, e aí eu entrei em contato com esse grande amigo e fui dar a boa nova, né? Olha, minha mulher está grávida, enfim, barará. E então ele me dá os parabéns e me pergunta, tá, e agora? Eu disse, não, agora é quarto do bebê e coisas do gênero. Ele falou, não, e aquelas conversas que nós tínhamos lá atrás? Eu falei, não, eu vou deixar para quando eu tiver uns 60 anos, né, porque eu já vou ter vencido essa etapa inicial aqui da minha vida laboral de volta ao país. Aí ele me disse, não, se for para ir com 60 anos, você não precisa procurar, porque dentro da Alahá, né, da lei judaica, é importante que você tenha uma casa com referências consoantes à tradição. Então, se os teus filhos não vão ser educados na tradição, não adianta, você pode deixar para uma próxima vida, se houver. Aquilo naquele contexto fez muito eco comigo, isso foi 2015, então, a partir de 2015 eu começo uma caminhada que acabou me levando a conhecer muitos amigos em comunidades emergentes, dentro da comunidade organizada, até o momento atual em que eu tenho a oportunidade de representar a comunidade judaica aqui de Santa Catarina. Olha só, curiosamente você falou no judeu marroquino, e eu, há 15 dias passados, voltei da ilha de Marajó, onde eu fiz um trabalho que eu considero profundo, importante, muito interessante, que está se transformando num documentário a respeito da vida dos judeus marroquinos que chegaram no norte do Brasil, especialmente na ilha de Marajó, onde eu descobri, não que não existisse, ou não que outras pessoas não saibam, mas eu descobri, para mim, dentro do mato, da mata do Amazonas, eu descobri, entre o rio Xingu, o rio Jacarezinho, o rio Jacaré, o rio Amazonas e o Oceano Atlântico, diversos cemitérios com lápides escritas em hebraico com mais de 120 anos de existência. Então, é alguma coisa sensacional que nós estamos, como é que eu poderia te dizer, editando, transformando num documentário, mais de 100 horas de filmes, mais de 5.000 fotografias. Vamos editar também a Menorá, a nossa revista, sobre o tema. E eu quero dizer a você que a história do Brasil, ela está totalmente mentirosa, porque ela é abafada por forças poderosas, principalmente forças da Igreja Católica Apostólica Romana, que não deixam com que o Brasil judaico seja colocado para fora com a dimensão que ele tem. E nós vamos fazendo esse trabalho porque é importante a gente recontar essa história do Brasil, que na verdade tem judeus do Marrocos, judeus portugueses, judeus da Nigéria, coisas alucinadas que, infelizmente, nós, os judeus derrotados, nunca contamos porque não sabíamos, e aqueles que foram vitoriosos não deixaram que as histórias aparecessem, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser, contar tudo isso para as pessoas que querem ouvir e que querem se deparar com a verdade. Conta pra gente como é o trabalho na comunidade que você hoje dirige, mas antes disso, como é que você conseguiu chegar à tua condição atual depois dessa conversa com esse judeu marroquino que te tocou profundamente, como você bem disse, fez eco em você? Bem, a partir de 2015, então, eu começo inicialmente procurando alguns grupos independentes que atuam na internet, alguns até os dias de hoje. Um deles que me ajudou, me orientou muito nos passos iniciais foi a Brit Brahá,
do seu amigo Jacques Kuckekorn. Só que na medida em que eu ia me aprofundando, eu ia percebendo que seria impossível manter o desenvolvimento dentro da tradição numa condição, numa posição 100% online. Então, em algum momento, eu teria que sair e procurar na comunidade, não é? Como eu tenho, em virtude da minha atividade profissional, na verdade tinha antes da pandemia, uma agenda que me forçava a viajar todos os meses, às vezes 2, 3 vezes por mês, para participar de banca, reunião de projeto e coisas do gênero, eu fui procurar inicialmente as comunidades vinculadas à CONIB. À época, a realidade dos grupos, das federações era expressivamente diferente, embora não haja um delta T tão expressivo, mas as comunidades eram muito mais fechadas, né, ensimesmadas. E após 2 experiências não muito simpáticas, eu passei então pouco a pouco a ter contato, principalmente com grupos dos Estados Unidos. Na sequência, passei a conhecer os colegas da CJ Brasil, os colegas da Coleno, que são pessoas seríssimas, né? Nosso amigo Sérgio Sobreira, Marcelo, César. Fui conhecer essa Fábio Fonseca, fui conhecendo essa turma toda. E a minha terceira tentativa em comunidades vinculadas à CONIB foi a IC, isso em 2017, 2018. E eu comecei a frequentar a IC, obviamente, primeiro de uma forma bastante discreta, né? Não conhecia as pessoas. Fiz muita amizade com o Emerson, que você conheceu também aqui em Florianópolis. Sim. E pouco a pouco eu fui me integrando ao grupo. Eu, basicamente, Ronaldo, acredito a minha caminhada com relativo sucesso há 2 motivos. O primeiro, Comunidade Judaica de Santa Catarina, e agora fazendo uma mistura entre entre o teu segundo questionamento e o primeiro. Comunidade Judaica de Santa Catarina, ela se forma de uma maneira muito diferente das demais comunidades brasileiras. Porque aqui as pessoas não vieram formar uma comunidade judaica. Os judeus que chegaram aqui em Santa Catarina nos anos 1970 e 1980 vieram para cá porque queriam morar próximo da praia. Preto no Branco foi isso. A primeira evidência de presença judaica em território catarinense é muito anterior a isto, do final do século XIX, em Blumenau. Mas comunidade organizada passa a existir em 1990. Então a comunidade ela começa a se reunir de maneira extraoficial na casa de judeus residentes na ilha de Florianópolis. Em 1990 é então fundada a Associação Israelita Catarinense e alguns posicionamentos tiveram que ser adotados. O primeiro deles é que, como as pessoas vieram para cá porque queriam fundamentalmente buscar qualidade de vida, o grupo que veio para Santa Catarina é extremamente plural. Então você tem desde judeus que se identificam com linhas mais observantes, até judeus que se identificam com posições mais lenientes. Então, para juntar todo mundo, a comunidade ela teve, desde o início, que exercitar algum nível de tolerância. Então, em tudo nesta vida existem ganhos e perdas. Por um lado, é possível que do ponto de vista estrutural, no que diz respeito ao movimento A, B, C ou D, tenham havido eventuais perdas. Mas do ponto de vista humano e do respeito à pluralidade, isto contribuiu muito para que a comunidade ela fosse absolutamente plural. O segundo fato é que normalmente há muita desconfiança em relação a quem se aproxima, em parte porque o Brasil ele é extremamente desigual. Existem outros motivos também, alguns não tão nobres, mas que não vale a pena a gente, enfim, se debruçar sobre eles. E creio eu que as pessoas
da comunidade perceberam que eu não seria, sei lá, um risco, que eu não estava lá com nenhum tipo de interesse obtuso ou algo do gênero. Então, as coisas começaram a acontecer pouco a pouco. Qual é, hoje, a tônica da comunidade judaica de Santa Catarina sob a tua orientação? Como é que você conduz a tua comunidade? Como é que você enfrenta questões de relacionamento com as autoridades constituídas no judiciário, no executivo, no âmbito dos vereadores e deputados, quer dizer, no legislativo? Eu estou ficando velho, de vez em quando eu esqueço uma palavra, aí tem que ficar buscando aqui, me equilibrando. Mas então, e como é que também que você enfrenta aí com os teus companheiros a questão daqueles que não gostam muito de nós, ainda que não nos conheçam? E é por isso que não gostam. Via CONIB foi feito um convênio com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina em combate aos crimes de ódio. Infelizmente, proporcionalmente, o Estado de Santa Catarina é um dos que registra o maior número de casos de antissemitismo. Então, isto é algo que a associação ela se mantém alerta, ela acompanha de maneira ativa todos os encaminhamentos jurídicos referentes a isto. É claro que nem tudo vai para a mídia, porque nós não queremos dar palco para esse tipo de gente. Nós queremos que eles se incomodem judicialmente. E isto, de maneira absolutamente rigorosa, é feito aqui dentro do âmbito da Associação Israelita Catarinense. No que diz respeito ao contato com os políticos locais, isto tem sido trabalhado no cotidiano. A aproximação com lideranças políticas, com lideranças regionais, é um trabalho que ele não cessa nunca. Né? Então nós temos tido um diálogo cada vez mais crescente com lideranças, prefeito, vereador, deputado federal, independentemente da linha, se é de esquerda ou se é de direita, em respeito à comunidade judaica catarinense, que é absolutamente plural. Independentemente de resultado de eleição A, B ou C, a comunidade ela deve continuar. Então, para que ela continue, é preciso evitar uma polarização interna que possa comprometer a convivência comunal pós-cenário eleitoral. No que diz respeito às pessoas que eventualmente não me veem ou que não veem outros de maneira simpática, não há muito o que ser feito, né? Vai fazer o quê, né? Não sei, Mário Quintana diz o seguinte: estes que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Vida que segue. Tá certo. Olha só, na tua área profissional, que é a área educacional, nós temos um grande problema, nós os que amamos Israel, que é o problema vinculado ao ódio das esquerdas e ao ódio palestino contra o Estado de Israel, que é o Estado judeu. Nós sabemos que as universidades não abrem espaço para que debates equilibrados aconteçam. Como é que funciona a academia com relação ao problema israelense aí em Santa Catarina? E depois, se você puder, conta pra gente como os Bnei Anusim que querem voltar ao judaísmo estão se comportando e de que maneira eles estão conseguindo abrir essa porta, porque nós temos um internauta querendo saber como isso está sendo processado por aí. Nós ainda não começamos. Agora, para 2022, há um projeto que, inclusive, amanhã será debatido na reunião da diretoria da IC, para que haja um projeto em parceria com outras instituições judaicas, de modo que as escolas tenham acesso a um conteúdo mínimo no que diz respeito a questões relacionadas ao antissemitismo e de maneira mais específica ao Holocausto. No ano passado, aqui em Santa Catarina, nós tivemos um evento revoltante e muito triste de um grupo de alunos de uma escola aqui do sul de Santa Catarina
que fizeram a saudação nazista para um professor. Imediatamente. O Brasil tomou conhecimento disso aí por filmes e fotografias. Tão logo isto chegou ao conhecimento da diretoria, nós entramos em contato com a escola e no dia em que estes alunos retomaram as suas atividades no âmbito deste ambiente educacional, eu e o vice-presidente, o Lívio Charas, nós estivemos lá partilhando material do Museu do Holocausto, dando palestra, depois entrevista. Este incidente, a posteriori, fez com que outras escolas de cidades vizinhas a esta cidade do sul de Santa Catarina, chamada Criciúma, também entrassem em contato com a Associação Israelita, e nós começamos a fazer um trabalho paulatino. A ideia agora para 2022 é que isto seja de forma melhor concatenada e melhor distribuída em todo o território catarinense. É claro que ainda existem algumas dúvidas e incertezas em relação à viabilidade disto, uma vez que nós ainda não nos livramos da situação pandêmica, né? A gente tem que trabalhar pouco a pouco. Então, a associação, hoje, ela passa... Nós tivemos que voltar às atividades para o remoto. Em dezembro, nós já tínhamos feito um evento, o evento de Hanukkah, na praça, e pensávamos, então, que a situação iria pouco a pouco se normalizar. Não foi isso que aconteceu, nós tivemos que retomar para o formato remoto. Agora, em março, pretendemos, se a situação, no que diz respeito à saúde pública, melhorar, retomarmos as atividades, e com a retomada das atividades legais, há, então, um projeto em curso no que diz respeito à educação. No que diz respeito aos bnenos, sim, que procuram a comunidade judaica, aqui em Santa Catarina, antes de falar sobre os encaminhamentos propriamente, eu vou partilhar contigo como é que eu percebo esta situação. Grosseiramente, as pessoas que procuram a associação a partir desta temática, elas têm quatro classificações específicas. Tá? Em relação a 3 delas, eu não tenho muito como ajudar. Em relação a uma, sim. Eu vou te dizer quais são as 4. A primeira são as pessoas que buscam sair do Brasil. Então, tanto faz se é Israel, pode ser Israel, o Sri Lanka, o Canadá, seja lá o que for. Então, eu não tenho o que fazer, a minha orientação é procure o consulado. Ponto. Não é? O segundo é o grupo que relata experiências metafísicas que são duvidosas e relatos familiares que nem sempre se sustentam. Então, o camarada que aparece aqui diz que conversou com o Moshe Rabbeinu ali no trevo de Taubaté, acontece isso com bastante recorrência. Eu também não tenho como ajudar esse tipo de público. Então, o encaminhamento é outro. O terceiro são os evangélicos de Kippá. Eu também não tenho como ajudá-los, né? Ele deve procurar uma igreja, sei lá, eu não tenho como ajudar esse camarada. E você tem um quarto grupo, que eu vou chamar de os perdidos, mas por falta de uma outra palavra melhor adequada, que são as pessoas que enxergam algumas similitudes, porque hoje a informação está aí, leem alguma coisa ou acompanham alguma liderança através de YouTube, outras mídias sociais, aquilo faz eco com o que ela escuta e ela vem nos procurar. Nestes casos, aí sim a associação tem o que fazer. Então, o encaminhamento é estudo e acolhimento gradual na medida em que o tempo vai passando. Não existem grandes amigos de 2 semanas. Então, o primeiro passo é você vem com seu núcleo familiar, você vai começar a estudar, observar se aquilo realmente faz eco e, de maneira orgânica, as coisas começam a acontecer. Eduardo, é muito importante que você conte para nós quais são os teus projetos para a tua comunidade. É importante que as pessoas entendam
como uma comunidade numa cidade maravilhosa como Santa Catarina, ainda que o Rio de Janeiro também seja a cidade maravilhosa, ou tenha tido esse título, eu quero lembrar só a você que a ilha de Santa Catarina, a ilha de Florianópolis, ela recebeu ainda, talvez no século XVII, o apelido de Ilha das Bruxas de Sabá. Você sabia disso? Sim, sim. Você Sim. sabe quem são as bruxas de Sabá, não sabe? Sim. São as mulheres judias que Pessoas da acendiam nossa velas às coletividade. sextas-feiras. Então, Exatamente. a existência de judeus por aí, nesse paraíso onde vocês vivem, é muito antiga. Mas conta pra gente aí um pouquinho da tua história, como você quer, ou melhor, qual é o projeto que você vai colocar em prática daqui em diante. E se você não se incomodar, conta também para nós como é que vocês sentiram a estada do Dani Limor junto comigo aí na tua cidade. Bem, no que diz respeito à Associação Israelita Catarinense, em linhas gerais nós temos quatro frentes ou quatro modalidades de desafios. O primeiro é um desafio interno, que é constante, perene, que é a convivência com a pluralidade de opiniões. Então, esta experiência de respeito e de diálogo que deu as bases para que a comunidade catarinense ela fosse criada, ela precisa continuar. Então, o respeito e o diálogo constante fazem parte desta gestão e fizeram parte também das gestões anteriores. Nós temos desafios estruturais também. Hoje, em Santa Catarina, nós não temos cemitério judaico e, como você bem sabe, Ronaldo, as celebrações referentes à Avelut, ao luto, enfim, elas fazem parte do ciclo de vida. Então, isto tem sido trabalhado dentro da comunidade, bem como a obtenção de um espaço próprio. A comunidade judaica de Santa Catarina, a IC, já tem pouco mais de 30 anos e não tem um espaço próprio. Então, do ponto de vista estrutural, estes são os dois desafios que estão sendo trabalhados na atual gestão. Do ponto de vista educacional, dado que o nosso quantitativo de pessoas ele é muito pequeno, perto de comunidades como Rio de Janeiro e São Paulo, eu sei que nós não vamos ter colégio israelita aqui em Santa Catarina. Mas não é possível também que as crianças, elas, no caso os meninos, passem pelo Brit e depois apareçam só no Bar Mitzvah, ou que as meninas elas passem pela cerimônia de alegria de ter uma menina e depois só apareçam no Bat Mitzvah. Então nós temos que ter algum tipo de educação judaica, de formação judaica complementar. Então, através de um grupo da CIB, da Sociedade Israelita da Bahia, que é coordenado pela professora Rosinha Kardonsky, nós conseguimos fechar um convênio com a IC. Então, as crianças de 3 a 9 anos possuem, aquelas que quiserem, têm a disponibilidade de aulas semanais. Então, elas vão aprender o hebraico, vão aprender sobre as festas, vão aprender sobre a cultura, a tradição, enfim. Então, recorrendo à tecnologia, foi a forma com a qual nós encontramos um modelo de resolução parcial desta realidade local. Para os jovens, a partir dos 9 anos, nós temos o Shomer, aqui em Santa Catarina. Eu tive, inclusive, uma reunião com a nova liderança do Shomer, a Yael Kurjan, e o Shomer, ele é para mim, uma prioridade em absoluto, porque é importante garantir a continuidade da comunidade. E para os adultos, nós conseguimos, no final do ano passado, fechar uma parceria com a Cibra, de Porto Alegre, e nós teremos este ano a presença do rabino Gershon Kwasniewski, da Cibra, aqui na Associação Israelita Catarinense, onde ele irá ministrar cursos de cultura e educação judaica, vai fornecer também bases introdutórias para aquelas pessoas sérias que procuram a associação,
para que, ao longo das diferentes faixas etárias das pessoas que circulam em torno da IC, haja possibilidade de educação, né? Então, não há como imaginar a tradição judaica sem estudo, reflexão e ação. Então, não existe judaísmo sem esse tipo de abordagem. Nós temos também, Ronaldo, um desafio outro pós-pandemia, que diz respeito à ampliação formal da Associação Israelita Catarinense. Nós hoje temos em território catarinense outras duas comunidades. Há uma comunidade que se identifica com o movimento reformista, a Univri, coordenada pelo meu colega Jorge Crestani, e nós temos uma outra comunidade, que é a sinagoga Jacob Peretz, que você esteve comigo, com o Dani Limor, que eles se identificam com a linha ortodoxa. Então a ideia é que a partir deste ano nós comecemos a trabalhar num formato em que estas duas instituições possam estar debaixo do guarda-chuva da IC, e vejo nisto uma forma de fortalecer a comunidade judaica em todo o território. Que bom que, diferentemente do que tem acontecido em alguns estados, aqui a comunidade ela está pouco a pouco crescendo e não diminuindo. Então, cabe a mim, não somente a mim, mas a gestão como um todo, darmos a mão para estas pessoas sérias que têm feito um trabalho fantástico no interior do estado. Você fez uma referência, eu quero lembrar que uma das mais importantes circunstâncias da nossa viagem, Dani Limor e eu, quando estivemos aí, foi a experiência em Balneário Camboriú, que é essa experiência dos judeus ortodoxos, que são Bnei Anussim. Eu não sei como é que vai a vida deles, se já voltaram, se não conseguiram, se conseguiram fazer a sua passagem aí através de alguma fórmula que foi encontrada, mas eu fiquei profundamente impressionado com o fato deles matarem o seu gado de forma kasher, produzirem o seu vinho, fazerem uma série de incursões na vida hebraica de maneira absolutamente adequada à Torá, à Alahá, e eu fiquei realmente impressionado com o que eu vi aí em Balneário Camboriú. Eles realmente surpreendem, né? Minha total deferência ao trabalho do grupo da sinagoga Jacob Peretz. Nós estivemos lá, eu, o vice-presidente e uma representante também da diretoria, em outubro, sua amiga Rosita Schmidt. A Rosita esteve, ela e o Lívio, nós estivemos lá em setembro ou outubro, não me recordo agora, a convite do nosso amigo Yehudá, e tivemos um domingo bastante proveitoso, e a partir daí começamos pouco a pouco a tentar amarrarmos, né, pontos de convergência. Eu, particularmente, Ronaldo, não faço da tradição judaica um exercício de taxonomia. Não me importa se o camarada ele se identifica como A, B ou C. Eu acho que a coletividade é o que importa. Então, se dentro daquele ambiente, aquele grupo se identifica com determinado conjunto de práticas e outro com outro, eu quero saber o que é que a gente tem em comum, o que é que a gente pode agregar. Então, é em torno disto que eu tenho tentado conduzir as atividades da associação. Voltando à questão do Shomer, antes da gente falar do Dani Limor, eu percebo a necessidade constante de pensar a comunidade judaica aqui em Santa Catarina para 2035, por exemplo. Por quê? A comunidade aqui ela tem envelhecido de maneira bastante substancial. Então não dá para pensar com todo o respeito e com todo o carinho e com toda a proximidade que quero que os meus colegas, que são jovens há mais tempo, continuem na comunidade, mas daqui a 15 anos a maior parte deles vai estar com 85, 90 ou alguma coisa do gênero. Então é importante trazer o pessoal do Shomer pouco a pouco para pegar junto na associação, de modo
que haja garantia de futuro. Aqui, como eu já comentei, nós não temos uma comunidade assim, com muitas pessoas. Então, são estas pessoas que estão aqui e as que irão se agregar ao grupo pouco a pouco, de maneira orgânica, na medida em que os anos passarem. Então, eu tenho que pensar também no futuro desta comunidade. A sua vinda com o Dani Limor foi absolutamente importante. O Dani Limor, ele e você deram um start muito importante à possibilidade de contato interestadual. Então, foi através da sua vinda com o Dani Limor que os grupos começaram a trocar figurinhas e a entender o que havia de ponto comum e o que havia de especificidade de cada grupo. Isto continuou de maneira bastante produtiva. Hoje eu mantenho um contato bastante próximo com os colegas de comunidades emergentes do Brasil inteiro, alguns da América Latina, gente da Indonésia, né, do outro lado do planeta, França, enfim, foi muito importante. A vinda do Dani Limor, a posteriori, eu acabei também sendo convidado para representar uma instituição com sede em Jerusalém chamada ESRA, que é endossada pelo Dani Limor, cujo objetivo é estreitar ainda mais o diálogo entre grupos emergentes. Quando a gente fala grupo emergente, eu estou usando a definição que foi cunhada pela comunidade americana, né, grupos que foram criados dos anos 2000 em diante, com os grupos tradicionais, isto é, os que foram criados antes dos anos 2000. Ô, meu querido presidente Eduardo Gentil, nós estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Vamos ter outras conversas, se Deus quiser. É muito bom falar com você. Você é um sujeito centrado, equilibrado, sabe o que quer, sabe onde vai chegar, está trabalhando. Eu quero deixar aqui o meu abraço ao meu querido irmão Sérgio Yokilevich, de quem eu gosto imensamente, que nos recebeu na casa dele, hospedou o Dani Limor e a mim. A você que esteve conosco também em diversas oportunidades aí. E quero te oferecer as nossas câmeras e os nossos microfones e a atenção dos nossos internautas e das nossas internautas para que você possa se despedir fazendo suas considerações finais. De maneira geral, Ronaldo, eu particularmente entendo a tradição israelita, a tradição judaica, como sendo algo fortemente alicerçado na lógica. Então, a sabedoria ancestral, ao longo das gerações, foi cunhando um conhecimento muito fino, muito diferenciado. Não à toa, um rabino chamado Adin Steinsaltz, já falecido, de abençoada memória, ele dizia que dentro da tradição judaica, quando as pessoas começam a conversar, não necessariamente elas têm um encaminhamento. Se você lê alguma coisa no Talmud, por exemplo, não quer dizer nada, porque no Talmud cada um vai falar uma coisa que vão tratar sobre assuntos que muitas vezes têm encaminhamentos completamente díspares. Então, pluralidade é a cara da nossa comunidade. Dito isto, dentro da nossa coletividade e para com a sociedade maior, dentro do judaísmo, eu acredito que o certo, que é aquilo que nos aproxima do outro, é o que deve prevalecer. Um outro rabino, também de abençoada memória, chamado Sobel, ele dizia que o objetivo do judaísmo não é tornar o mundo mais judaico. O objetivo maior do judaísmo é tornar o mundo mais humano. Então, líderes, pessoas da nossa coletividade, colegas que querem se aproximar, sempre que dermos 2, 3, 4, seja lá quantos passos forem, na direção do respeito ao próximo, estamos indo no caminho correto. Sempre que nos afastarmos disto, é hora de pararmos, refletirmos um pouco e tentarmos corrigir o rumo. Assim, e foi por conta desta premissa básica que eu acredito que o judaísmo superou a prova do tempo. Meu querido Eduardo Gentil, um beijo na tua testa, no teu coração, e que Deus te proteja, te dê saúde e te dê forças para que você possa desenvolver o teu trabalho do jeito que você está fazendo.
Um grande abraço, Muito pessoal. obrigado, Romano. Até a próxima. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Estaremos de volta na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio. Esperamos você. Nos vemos lá.